Fala, povo miscigenado, alguns nem tanto, ou todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para mais um rolê, para mais um trampo nosso aqui, vamos com calma, vamos suave, que nós estamos na aula 6 de História do Brasil. Hoje a gente vai falar de cultura, religião e educação. Hoje eu espero que você entenda um pouquinho melhor aí o modelo da sua escola, o modelo da nossa escola, né? O modelo de educação do nosso país tem tudo a ver com essa aula de hoje. Tudo bem? Bora trabalhar? Linda essa imagem, né? Esse é o Vitor Meirelles, depois a gente vai falar dela. A primeira missa no Brasil. Beleza? Hoje que nós vamos catequizar todo mundo. Você quer uma aula de doutrinação? É essa. Das pessoas que foram doutrinadas aqui. Bora! Sempre como nós estamos fazendo aqui, para não perder o costume, né, e o ritmo, vamos fazer uma pequena retomada aqui, para, né, vocês têm tanta coisa para estudar, então, tipo, onde nós estamos, do que nós estamos falando, os principais pontos aí que nós já passamos na história do Brasil. Bom, primeiro, muito rapidamente, falei para vocês que existia um Brasilzão aí, na verdade a gente chamava Brasil ainda, Pindorama, né, antes de 1500. Muita coisa aqui nesses 14 mil anos antes de 1500 aí, então já tinha um rolê aqui bastante diverso, com vários povos e tal, com sua própria dinâmica. Falamos para vocês do contexto europeu, da formação do Reino de Portugal, da ideia das navegações, tal, há um tempo a gente falou disso. Depois falamos do tal do sistema colonial, ou seja, encontra-se uma função então para a metrópole, a função para a colônia. A função da metrópole é fácil, ela tem que se enriquecer. A colônia entra nesse sistema com um exclusivo metropolitano, a ideia da prática mercantilista, o monopólio, metropolitano também, né? Então você tem ali uma relação entre centro e periferia, metrópole e colônia, que faz parte desse sistema colonial. Tudo isso está baseado numa... Falei para vocês das tentativas de organização administrativa, das capitanias hereditárias, falamos da tentativa de um governo geral também, né? As câmaras municipais, sempre foi muito importante esse poder local aí no Brasil. E falamos de uma civilização que nasceu a partir do produto, né? Do grande produto, do açúcar. Nasce uma civilização escravista, uma civilização bem peculiar, né, muito particular dentro dessa lógica produtiva, dessa lógica colonial. Isso também está formando ao mesmo tempo a civilização, formando ao mesmo tempo a sociedade brasileira. Tá? E nos últimos papos nossos aqui, o último papo nosso de história do Brasil, nosso grande traço, né, a nossa grande ferida ainda, a questão da escravidão, para a gente conversar sobre ela. Hoje a gente fala mais um pouquinho desse assunto, mas falamos aí do traço formador, né, da sociedade, da civilização aqui, essa questão da escravidão e de todas as relações de violência que envolve tudo isso. Tá bom? É esse cenário aí que nós estamos continuando. Hoje, especificamente, o meu objetivo com vocês é que no final desse papo, eu espero conseguir cumprir aqui um tempo de uma aula. No final, que é muita coisa para falar, mas vai dar tempo. Que a gente possa, então, compreender a contribuição que eu estou falando aqui não é no sentido de somar, tá? De fortalecer, não. A contribuição é a participação. E os efeitos da ação religiosa da Igreja Católica na estruturação dessa sociedade colonial. Qual era o papel da Igreja Católica diante da cultura, diante da própria religião e da educação aqui na colônia. Você não consegue entender a formação dessa sociedade colonial, com todas as suas violências, se você não entender a ação religiosa da Igreja Católica. Eu espero que nesse papo hoje fique mais claro para vocês. Mais uma vez, como eu sempre tenho feito aqui, vamos dividir em alguns passos. Para essa aula de hoje eu separei 3 passos aqui para a gente dar, 3 etapas. Primeiro eu quero falar com vocês da expansão cristã, essa ideia que vem da Europa, né, com essa mentalidade cruzadista e chega até aqui a América, e aí eu quero analisar com vocês a questão da diversidade e da padronização, a diversidade existente e a padronização que é feita pelo europeu, isso através da igreja. Vou mostrar para vocês como é que esse processo é um processo de doutrinação. Falei para você que era aula de doutrinação, é essa aqui mesmo. Era um processo de doutrinação cultural, né?
aculturando os grupos que aqui estavam, os grupos indígenas e até os africanos também. Então a gente vai ver como isso acontecia, a questão das missões, o papel dos jesuítas, a educação e tudo isso. E por último, a gente vai ver como que a Igreja Católica teve um papel muito importante na legitimação disso que está acontecendo, que você vai ver que é uma violência. Como que isso é legitimado dentro da mentalidade da igreja e do jeito que ela trabalha com a sociedade. Afinal de contas, as pessoas precisam dormir à noite pelo que elas estão fazendo, elas não podem achar que elas estão fazendo algo errado. E a Igreja Católica dá uma ideia de um caminho para legitimar essas ações. Tudo bem? 3 passos, então, 3 partes. Bora lá. Primeiro ponto, a expansão cristã e a diversidade versus, eu coloquei aí, versus a padronização que é feita. É o seguinte, galera, o que está rolando aqui é uma conquista. É uma conquista de um território novo, né? É uma conquista de uma possibilidade econômica que se vem daí, mas acima de tudo é uma conquista do outro. Deixa eu mudar um pouquinho essa luz aqui que está fazendo sombra ali, está me incomodando. Não sei se mudou muito não, mas vamos lá. É uma conquista sobre o outro, né? É um olhar específico sobre o outro, no caso os indígenas, e é uma conquista sobre essas pessoas. De um lado você tem a diversidade porque nesse lugar aqui, olha só isso aqui. Eu peguei de um videozinho, de uma animação muito legal que tem, feito pela TV Brasil. Cara, olha isso aqui. Macuxi, Yanomami, Maué, Araueté, Guajajara, Potiguara, Tabaté, Quiriri, Chocó, Pataxó, Krenak, Guarani, você tem os Charrua, os Carijó, Tamoio, Aimoré, Bororó, Chavante, Suruí, Aripuana, muitos. Eu falei para vocês que nós estamos trabalhando aí com uma ideia de 300 grupos diferentes. Então, a diversidade que existia aqui era muito grande. É lógico que você tem aí um processo de generalização. A primeira generalização é chamada de índio, né? A segunda é chamada de tupi-guarani, também é uma forma de generalizar esses grupos. Mas você tem povos que tinham organizações muito diferentes. A gente viu isso na primeira aula. No norte, aqui você tinha cidades maiores, né? O pessoal mais consolidado nos lugares. Aqui um pessoal mais nômade. Então você tem formas de organização muito diferentes, inclusive política entre eles. Você tem línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. Tudo isso a gente já viu. Estou só lembrando vocês, né? Ou seja, é um mundo muito plural. Existem vários mundos aqui. O que acontece então, no lado da padronização, é a ideia de um etnocentrismo. Ou seja, eles vão julgar toda essa diferença, eles vão julgar toda essa diversidade, né, a partir de um olhar europeu, a partir de um olhar cristão europeu. E a Igreja Católica tem uma função importante nisso, mas você tem um olhar eurocêntrico sobre essas populações, sobre essas diversidades, né? E, por exemplo, na própria carta do Pero Vaz Caminha, né, eu tenho aqui duas coisas que eu quero mostrar para vocês. Ó, por exemplo, na carta do Pero Vaz Caminha, ele manda um recado, né, para o rei de Portugal, falando, ó, de ponta a ponta é tudo muito bonito, formoso, tal. Pelo sertão pareceu o Vício do Mar muito grande, né? Parece que é muito grande, não se sabe se é uma ilha, mas parece uma terra muito grande. Aí fala dos arvoredos, da natureza e tal. Ó, aí ele dá a entender aqui, ó, não encontramos ouro, ou seja, revela a intenção detalhista aqui no processo, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Cara, olha, os índios brasileiros saíram entraram na idade dos metais do dia para a noite. Nem vimos também. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Aí ele vai... supressão aqui, né? Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que é salvar essa gente. Então aqui ele já está dando a letra do que vai ser a colonização. Era um dos objetivos, um dos motivos, né, dessa vinda com a igreja e tal. E a padronização ela é muito bem expressa por alguns cronistas. O primeiro deles, esse cara aqui, o Pero Gândavo, Gângavo, né? Perdão, é um cronista ainda do século XVI falando sobre o Brasil, falando sobre a colônia, na verdade, né? Falando sobre os povos que ele encontrou aqui. Ele era um linguista. E aí olha o que ele escreveu. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber
que nela não tem então a letra F, não tem a letra L, não tem a letra R. Coisa digna de espanto, porque se ele... ó a régua, ó a régua. Se eles não têm essas três letras, então quer dizer que eles não têm fé, eles não têm lei e eles não têm rei. E dessa maneira vivem desordenadamente. Desordenadamente, olha que doideira. Sem terem, além disso, conta. Eles não fazem conta, nem peso, nem medida. E nem sabe falar meu e teu, né? É meu, a casa é minha, a oca é minha e tal. Então, isso aqui é um bom exemplo, esses dois textos aqui, de uma... Primeiro, nos salvar essa gente, né? Quem está precisando ser salvo? Só se for por uma perspectiva europeia. A ideia de que eles não conhecem o nosso mundo, eles precisam conhecer para serem salvos. E segundo, não é verdade que eles não tinham nem fé, nem lei e nem rei. Acontece que isso é pelo olhar do europeu, aí eles não tinham isso. Ou seja, resumindo essa história, esse processo ele é violento, esse processo ele é triste. Né? Medir os indígenas por essa régua é muito ruim. Por isso que a gente fala de padronização e diversidade. Nos vestibulares é o seguinte, independente do enunciado e do conteúdo que é colocado, a diversidade dos povos que aqui estão não é compreendida pelos europeus que estão julgando esse processo a partir da sua cultura. É um etnocentrismo sendo praticado aí. Muitos são os conteúdos que podem ser colocados, mas o fio condutor da história é esse. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora, é violento e triste? Sim, eu falei. Mas como que isso se organiza, então? Como é que isso é na prática? Porque, assim, uma coisa é você falar, escrever, esse texto chegar na Europa, tudo, pelo Vasco Caminha, mandar, mas, assim, no dia a dia, na prática, na hora de fazer o negócio acontecer, como que isso funciona? Aí nós temos o segundo ponto, que é o processo de doutrinação cultural que acontece entre essas populações, né? Você tem um processo de doutrinação cultural que atende a um projeto colonial. O projeto colonial depende desse processo de aculturação ou de doutrinação cultural baseado nos valores europeus, né, nos padrões europeus. Isso faz parte do projeto de colonização, tá bom? Existe uma parceria, a gente não pode esquecer, entre a coroa, nesse caso a coroa portuguesa, e a Igreja Católica. As duas se legitimam, tudo bem? Elas estão trabalhando juntas, isso é um projeto, né? E aí você tem, nesse momento, pensa assim, mas quem é da Igreja Católica que vem, então, dessa Igreja Católica Apostólica Romana? Quem são os caras que atravessam o mar e topam? Porque, assim, não imagina vocês que a igreja vem com todo o luxo e conforto do mundo. Os caras estão no mesmo perrengue que todo mundo. É uma viagem perigosa, um mundo distante. E aí você tem um papel importantíssimo das ordens religiosas, né? As ordens religiosas, como, por exemplo, a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, né? Tá aí o padre Antônio Vieira. Os jesuítas são importantíssimos nesse momento da colonização e nessa doutrinação cultural que vai acontecer com os indígenas. Quem vai ensinar o português, quem vai ensinar as cantigas europeias, quem vai ensinar a religião europeia? Os jesuítas. Não só os jesuítas, você tinha outras ordens também. Os franciscanos, os carmelitas, os dominicanos, os beneditinos. Aí você tem figuras que ficam mais famosas, né? Principalmente ali na região de São Paulo de Piratininga, né? Na vila de São Paulo de Piratininga, que hoje virou São Paulo. O padre Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega. Então essas figuras, essas ordens, né? Essa galera está vindo, eles têm uma função dentro desse projeto. O contato, né, dessas ordens com os indígenas era, na maioria das vezes, amistoso, mas tem hora que não é. Tem uma hora aí que eles vão comer o bispo sardinha, né? Acho que eu já contei para vocês, né? Que ele comeu o bispo sardinha. Então você tem ali um momento ali que vai dar um choque, né? Entre esse contato, esses primeiros contatos. Mas no geral o contato é amistoso. E aí, para facilitar esse contato, essas ordens religiosas, né? Principalmente os jesuítas, eles montam uma língua geral para fazer uma ponte. Ou seja, por mais que você tivesse uma diversidade em todo o litoral brasileiro, em alguns lugares aqui onde hoje é o sul, centro-oeste, sul, centro-oeste e sudeste, por mais que você tivesse ali vários grupos diferentes, algum traço comum eles tinham. Lembra aquela ideia do mundo grego, para fazer uma comparação aqui?
Não existia uma ideia de unidade, mas existiam alguns pontos de referência, alguma coisa de reconhecimento, alguma identidade havia entre esses povos, e isso era notado pela língua. Então eles começaram a perceber que no Nordeste, no Sudeste, no Sul, algumas palavras eram parecidas e que dava para criar uma língua geral. E aí eles vão criar o Tupi. Tá? O Tupi é a língua geral a ser falada para tentar fazer essa aproximação do europeu, que aprende ali o básico do Tupi, e tenta ensinar o básico também do português, e dependendo do caso até o espanhol, né? Que a gente ainda está definido quais são os limites e tal, mas você tem aí uma língua geral para ser falada para facilitar esse processo. E aí os jesuítas eles começam a montar as missões, os aldeamentos, né, que eles falam, ou as reduções. Então era assim, se fosse uma missão ou um aldeamento, era um lugar onde eles viviam com os indígenas, e os indígenas moravam nesse lugar. Uma redução era um lugar que ficava próximo a uma grande aglomeração indígena, um grupo indígena, né? Então ali você tinha um ponto de apoio para ir fazer o trabalho lá na aldeia. Ou você tinha uma missão, que era uma espécie de vila que era montada, e aí os indígenas e os jesuítas iam viver ali. E os indígenas iam ser amansados, né? Aculturados dentro desse processo. Faz parte de um projeto, não se esqueça que o Brasil, como colônia, tem um bispado da Igreja Católica que fica em Salvador, então o catolicismo é a religião oficial da colônia nesse momento, e a aculturação, a doutrinação se faz através de um negócio que vocês conhecem muito bem, que é a catequese. Então a ideia é colocar os indígenas dentro de um modelo educacional oferecido pelos jesuítas, um modelo inclusive bem rígido e violento, e nesse modelo você vai passando os valores europeus para aquela população. Ou seja, através da educação, da leitura, da escrita, da reza, do canto, da dança, do teatro. Não era só escolinha, tinha várias atividades também culturais que eles promoviam para tentar incorporar essas populações indígenas e aproximar essas populações indígenas da cultura europeia. E assim, por consequência, por tabela, do cristianismo. Ganhar almas para Cristo. Aqui tem uma foto de... Tem várias cidades ali no Rio Grande do Sul que são históricas, faziam parte dos 7 povos das missões. Uma grande aglomeração de indígenas e jesuítas e gado nessa região. Presta atenção nesse lugar aqui, São Miguel Arcanjo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por alguns motivos. Daqui a pouco isso vai ficar importante na história do Brasil, a gente vai ter uma aula para falar melhor sobre uma guerra que vai acontecer aqui, um conflito na hora de definir as fronteiras do Brasil. E essa foto é recente, você tem lá um circuito para você visitar de patrimônio histórico e cultural na região. Aliás, alguns anos atrás teve um tornado lá que destruiu um monte de coisa, tem um museu e tal, você tem construções aqui do século XVII, cara, bem conservadas ainda, tem algumas ruínas e tal. Nessa região ali no sul do Brasil você formou um bolsão ali com várias missões se comunicando e tal, tinha muita gente morando, as pastagens eram boas e tinha um gado lá também, isso aí daqui a pouco vai dar merda, vai dar BO, tá? Tem um filme que eu gostaria de indicar para vocês, se vocês puderem assistir, é um filme, se eu não me engano, de 1986. Antes de eu falar do filme, para você visualizar isso aqui no filme, ó. Tem aparecido aí nos últimos anos essa lógica, essa ordem aqui da missão. Tipo, a igreja, uma praça central, as habitações, a escola, a capela, a horta e tal. Se você reparar esses modelos aqui das missões jesuíticas, né, as nossas cidades, pensa na história da sua cidade, né, da nossa cidade, é um pouco disso, né, a vida meio em torno da praça, né, ou para os jesuítas a plaza, né, já que eram espanhóis. Mas você tinha aqui, no Brasil, estou falando isso, tá? Que jesuítas espanhóis também, tinha português também, mas é uma ordem espanhola. Aí você tinha, mas católica também. Aí você tinha a igreja, em frente à igreja uma praça, e aí os prédios importantes aqui em volta, né? Isso é um modelo de desenvolvimento de cidade até hoje. Até hoje não. Nota-se nas histórias das cidades hoje esse modelo de desenvolvimento. Arruma a frase. A missão, ó, acho que eu coloquei aqui também, tá ali ó, para vocês, tá lá e tá aqui. Aqui, tá aqui, a missão. É um filme do final dos anos 80 e é um filme muito legal, cara. Tem o Robert De Niro no auge da carreira dele aqui nos anos 80 ali, já tinha feito alguns sucessos já. E ele mostra
aí ele conta a história desses 7 povos das missões lá do sul, e com a guerra que vai acontecer, e toda essa treta entre o projeto de colonização, que daqui a pouco começa a chocar com os jesuítas. E já eu explico para vocês por quê, tá bom? Só para finalizar esse tópico aqui, né, o segundo tópico, é o seguinte: você tem um contato entre os indígenas e os jesuítas que ele não é só violento também, né? Você tem uma aproximação legítima, vamos dizer assim, voluntária às vezes dos indígenas, né? Que eles vão se aproximando dessas pessoas que são diferentes e tal. E o Darcy Ribeiro desenvolve, por exemplo, um conceito que ele chama de cunhadismo, né? Essa ideia dos indígenas aceitarem alguém que é de fora na aldeia, isso era comum para eles, e a partir do momento que você está ali na aldeia e tem um casamento, por exemplo, com uma indígena, você vira cunhado de todo mundo. Aí você tem 20, 30, 40 cunhados para pedir favor, para fazer favor. Então essas relações elas são bem complexas, tá? Não é a ideia de que o índio está sempre amarrado pelo pescoço e sendo puxado, né? Você tem um processo cultural dinâmico aí, inclusive com vários sincretismos, né? Os jesuítas vão permitindo também que uma parte da cultura indígena vai permeando ali, né, as atividades, os trabalhos e todo esse projeto educacional, né? Não é verdade que tudo isso morre do dia para a noite. A cultura é forte, ela é resistente, né? E ela vai persistindo, mas ainda assim é um projeto violento. Por quê? Você pedir para uma pessoa parar de falar a língua dela, proibir ela de falar a língua dela para aprender a sua, isso é um negócio muito violento. Isso faz com que essas pessoas percam a sua religião, a sua história, a sua memória, a sua identidade, né? Por isso que a gente fala que é um processo de aculturação. Então você tem um processo que também é violento, porque o que eu quero ajustar aqui é o seguinte: normalmente no senso comum parece que o bandeirante é o violento com os indígenas. E, daqui a pouco a gente vai falar deles, né, em outra aula. E que os jesuítas eram os que protegiam os indígenas, mas no caso também é um processo violento, né, com as suas particularidades, né? Então os indígenas estão sendo atacados de todos os lados, ou é bandeirante ou é jesuíta, ou juntando tudo isso e mais as doenças. Eu fico imaginando, cara, olha que doideira. Imagina a cena, hoje, 2020, estamos aqui vivendo esse mundão louco e tal, quando chega uma nave espacial, aí chega aqui e fala, ó, essa língua que vocês falam aí não pode mais falar. Imagina você sendo proibido de falar sua língua e tendo que aprender a língua do ET que chegou. Aí ele fala, não, esse negócio de Deus aí, essas coisas, essas religiões, vocês que não tem nada a ver. O certo é acreditar em tal coisa. A gente acredita numa luz azul aqui, vocês têm que acreditar nela. E aí você vai ser colocado numa escola para aprender aqueles valores. E quando você não aprende, você apanha. E as pessoas, e essa galera que chega de fora, de outro planeta, traz uma doença que ninguém consegue descobrir o que é e começa a matar todo mundo. E aí alguns grupos são escravizados e trabalham forçado para essas pessoas, algumas pessoas são violentadas sexualmente, uma galera começa a fugir, começa a ser perseguida, e de repente em 100 anos, assim, de repente, né, mas 100 anos, 90% da humanidade foi dizimada por essa galera que veio de fora, sabe? Se coloca no outro lugar, muda o ponto de vista para tentar entender isso, tudo bem? E aí, o terceiro ponto, né, porque ainda vai dar tempo de eu terminar aqui. O terceiro ponto é a legitimação da violência por parte da Igreja Católica. Eu não vou ler aqui o texto, né, que eu já estou batendo meu tempo, mas depois você olha com calma. Esse é um texto do padre Antônio Vieira que está sempre nas questões aí. Vira e mexe, aparece em algum vestibular. Porque ele está justificando aqui, por exemplo, a escravidão dos negros africanos. E como é que eles chegam nesse processo? A Igreja Católica, vamos tentar entender o seguinte, o contexto dela. Ela vem da Europa, ela está passando por uma crise, já é o século XVI e XVII. Essa Igreja Católica está numa crise porque ela foi contestada por uma grande reforma religiosa na Europa. Agora ela está tentando dar uma resposta. É o momento da Contra-Reforma, é o momento do Barroco, é o momento das ordens religiosas, é o momento da Inquisição. Tanto é que o Tribunal da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, chegou a visitar oficialmente aí o Brasil 3 vezes, a colônia 3 vezes, né? Procurando hereges, vendo as práticas dos cristãos novos, sodomitas e tal. Visitaram aqui. Então a Igreja Católica está passando por uma reforma e por uma reafirmação dos seus dogmas, das suas verdades, né? E nesse caso aqui, a Igreja Católica tem um comportamento muito interessante com relação a essa violência. Porque com os indígenas vai ter um impasse com a escravidão. Os colonos, aqueles do Sudeste, os bandeirantes, os fazendeiros e tal, querem escravizar os indígenas, porque eles são mão de obra.
Os jesuítas falam, a escravização deles atrapalha o nosso trabalho. Então você vai ter um conflito entre o projeto, porque os colonos estão falando, mano, não tem mão de obra, não tem ninguém para eu casar, inclusive, então eu preciso dos indígenas, vamos explorar eles. Os jesuítas falam, não, eles estão nas missões, nós estamos catequizando. O projeto bate de frente, você tem vários documentos atravessando o oceano reclamando. Tanto os colonos reclamando da ação dos jesuítas, quanto os jesuítas reclamando da ação dos colonos. O objeto em disputa é o indígena. Vai chegar um momento que a Igreja Católica vai ter que decidir isso. E a coroa, né? Então eles vão decidir o seguinte, ó, não é legítima a escravização dos indígenas. E aí eles vão ter algumas bulas, né, algumas orientações da coroa, inclusive, e do Papa, da não escravização dos indígenas. Só que isso inviabiliza a colonização. Aí eles acham um artifício. Eles vão dizer o seguinte, olha só que legal. Você só pode escravizar um indígena se a guerra for justa. Aí tem o conceito de guerra justa. Ou seja, se o indígena se recusar a contribuir, se recusar a aceitar a religião e aquilo que está sendo passado para ele, aí a guerra é justa. Ou seja, se o indígena resistir, aí pode fazer uma guerra contra ele e escravizar. Através da guerra justa, tudo bem. Ou seja, aí vira uma bagunça desgraçada. Quando a gente chegar na aula dos bandeirantes, a gente fala de novo disso. Mas nesse caso aqui, eu queria chamar a atenção também, hoje, para a questão dos negros. Porque aí depois você olha com calma esse texto do padre Antônio Vieira e muitos outros, né? Que ele vai dizer assim, os sermões, os famosos sermões dele, né? Que ele dá uma justificativa para a escravidão negra como se fosse uma vontade de Deus. E através desse processo da escravidão, do trabalho e do sofrimento, assim como Cristo, essas pessoas elas poderiam purgar os seus pecados, elas poderiam se purificar. Ele compara aqui nesse texto, né, a vida dos escravos, os açoites e tal, com a vida de Cristo. Então a Igreja Católica tentando dar uma legitimidade aí para essa escravização dos negros africanos. Ou seja, olha o que eu estou dizendo aqui. A Igreja Católica se opunha à escravização dos indígenas, mas ela não era contra a escravização dos negros africanos. Portanto, a Igreja Católica, no Brasil Colônia, ela não é contra a escravidão, ela é contra a escravização dos indígenas. É diferente do que ser contra toda a escravidão. A Igreja Católica vai ser contra a escravidão nos 48 segundos tempo, pertinho da abolição. Tá? Aqui ela está legitimando, igual eu falei no começo da aula. A pessoa tem que pôr a cabeça no travesseiro e tem que dormir, cara. Tem que dormir, porque se a igreja está falando que ok, então tá ok. Você tem aqui é lógico que a igreja também tem as suas táticas, né? Você tem documentos da igreja reclamando do tratamento que é dado aos escravos, muitos castigos, falta de comida e tal. Você tem textos falando disso. Você tem vários sincretismos acontecendo, santos negros, né? A Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, São Benedito. A Igreja Católica permite que uma história de santos que tem um diálogo mais próximo e olham para a população negra possa existir também, porque isso facilita com que os escravizados africanos possam se converter ao catolicismo, porque tem a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ela olha por nós, então é um caminho para você encontrar esse sincretismo. Você vai misturando elementos da cultura africana com elementos europeus e com o indígena, há um grande sincretismo sim acontecendo, mas esse sincretismo ele é violento, né? A gente vai falar disso na próxima aula. Ou seja, a ideia do sermão aqui para os negros é acalmar essas pessoas. Diminuir a revolta, tipo assim, calma gente, faz parte do projeto de Deus. Nos Estados Unidos você também tem uma coisa bem parecida com os protestantes lá, que recrutavam pastores negros no meio dos escravos, assim, para eles poderem pregar e falar que é isso mesmo, legitimar a escravidão. A Igreja Católica se presta a esse papel aí, portanto. Beleza? Fizemos aqui esses 3 passos, então. A expansão cristã, diversidade versus a padronização. Falamos do processo de doutrinação, das missões, dos jesuítas, da educação, do cunhadismo, da violência e do ZT. E falamos da legitimação da violência, a postura da Igreja Católica frente à escravidão e à escravização. E aí, eu espero que tenha ficado melhor agora, né? Essa compreensão da contribuição e dos efeitos da ação religiosa da Igreja Católica, que está junto nesse projeto, então, estruturando essa sociedade colonial. Tudo bem?
tá dando meu tempo aqui. Eu tinha mais uma reflexãozinha para fazer com vocês aqui. Eu faço num outro momento, numa próxima aula, mas olha a minha camisa hoje aqui, ó. A minha camisa está dizendo assim, ó. Terceiro mundo se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão. Quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Renato Russo, nos anos 80. E aí você fala assim, nossa, como é que tá essa situação do indígena e tal, isso merece um aprofundamento. Mas pensa aí, na boa, na paz, como é que tá a situação do indígena hoje? Mano, olha o que está acontecendo na Amazônia agora. Nós estamos batendo todos os recordes lá, os madeireiros, garimpeiros, aqueles filhos do carpa lá, estão aproveitando para destruir e avançar em cima dos caras lá, desrespeitando inclusive a nossa Constituição. Então, uma hora a gente faz um papo aí mais aprofundado sobre essa questão, mas não adianta olhar para o passado e falar, putz, como é que fizeram isso? Olha como é que nós estamos lidando com essa situação hoje. Fala para você que está até pior, tá? Tá rolando até catequese aí de novo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu!